Graça e paz, amados. É muito bom a gente estar aqui nessa live, conversando com vocês, falando a respeito de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar muito a respeito disso, sobre o crer. O crer. E o tema de hoje é: quem crê no Filho tem a vida eterna. Está lá em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão conosco, muito obrigado. Não esqueçam, toda segunda-feira nós estamos aqui na live falando de Jesus, falando dos feitos de Jesus, da obra de Jesus. Nós estamos aqui para obedecer o ID de Jesus, fazer discípulos, levar o evangelho a toda criatura. Então nós estamos aqui para falar para você aquilo que Jesus nos ordenou, que foi uma ordenança dele. Tudo que ele nos ordenou, nós temos que passar para as pessoas. Tem muitas pessoas aí que estão perdidas. Tem muitas pessoas por aí que ninguém fala de Jesus para elas. É uma obrigação nossa, para nós que já conhecemos. É obrigação nossa falar de Jesus para essas pessoas. É obrigação nossa falar da salvação para essas pessoas. Tem muitas pessoas que acham que qualquer coisinha é a salvação. Não. A salvação vem somente de Jesus. A salvação vem somente dele. Então, enquanto algumas pessoas estão chegando, nós vamos fazendo aqui alguns comentários. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, somente quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu te convido a inclinar a sua cabeça, vamos fazer a oração. Vamos orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na presença do Senhor. Pai, hoje nós estamos clamando ao Senhor, Pai, para aquelas pessoas que estão com dificuldade, Senhor. Aquelas pessoas que têm dificuldade, Senhor, de entender a palavra do Senhor, meu Deus. Aquelas pessoas que têm dificuldade em crer no Senhor, Pai, em nome de Jesus. E nós oramos ao Senhor, Pai, pelas famílias, Senhor. Soberano Deus, tem pessoas nesse momento, Senhor, que estão orando, que estão clamando ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha atender, Pai, cada clamor desse. Tem pessoa nesse momento, Senhor, que está pedindo ao Senhor, Pai, um emprego, Senhor. Está clamando ao Senhor, Pai, pelo emprego. E quantas pessoas, soberano Deus, estão desempregadas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abre portas de emprego, Senhor. Abre porta de emprego para essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Venha, Senhor. Venha com as bênçãos do Senhor, Pai, sobre todas essas pessoas, Senhor. Todas essas pessoas que estão clamando ao Senhor, meu Deus. Todas essas pessoas que estão suplicando ao Senhor, Pai, por uma bênção, Pai. Venha abençoar a vida dessas pessoas, venha abençoar as famílias, Senhor, dessas pessoas. Pai, que essas pessoas, Pai, continuem firmes na fé, Senhor. Que elas não se esfriem na fé, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos entregando nas mãos do Senhor, meu Deus. Pai, colocamos essas famílias, Pai, no altar do Senhor. Pai, que o Senhor desça com a unção do Senhor sobre essas famílias, Senhor. Pai, hoje tem pais, Senhor, que estão desesperados, Senhor. Tem pais, Senhor, que estão clamando ao Senhor, Pai, pelos seus filhos. E quantos filhos, Pai, estão desagarrados de suas famílias. Traga de volta, Senhor. Traga de volta esses filhos, Senhor. Somente o Senhor tem poder, meu Deus. Só o Senhor é o Deus onipotente. Só o Senhor pode unir essas famílias, Pai, em nome de Jesus. E nós oramos ao Senhor, Pai, por todas essas famílias, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos derramadas, Senhor,
sobre essas famílias, sobre essas pessoas que estão orando conosco nesse momento, sobre essas pessoas que estão pedindo ajuda, Senhor, neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, como eu havia dito, o tema então é quem crer no Filho tem a vida eterna. Está lá em João 3,36. Mas eu convido a você para, se você está aí com a sua Bíblia, a abrir em Lucas 24. O João fala bastante sobre o crer. Lucas 24. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, que fala o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Amém? Então, o texto aqui que o Lucas escreveu, já no primeiro versículo ele fala: foram elas ao túmulo. Elas quem? O versículo 10 responde: eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as demais mulheres que foram com elas. Amadas, essas mulheres não foram ao túmulo de Jesus para conferir se Jesus havia ressuscitado. Elas foram ao túmulo de Jesus para embalsamar o seu corpo. Você pode ver lá em Marcos 16:1, a minha versão fala embalsamar. Em algumas versões fala ungir. A minha versão fala embalsamar. E elas foram embalsamar o corpo de Jesus. E o próprio Jesus havia dito que ele ressuscitaria ao 3º dia. A gente vê isso lá em Mateus 20:19, que ele fala que ressuscitaria ao 3º dia. Elas ou não lembraram que Jesus havia dito, e compraram aromas para embalsamar o corpo de Jesus. No versículo 3, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Eu me lembrei também de quando os apóstolos ficaram sabendo que Jesus havia ressuscitado. 2 deles saíram correndo para lá. Um discípulo, a Bíblia não fala qual discípulo, e Pedro. Os 2 saíram correndo. E esse discípulo chegou primeiro do que Pedro. Talvez ele fosse mais novo do que Pedro. A Bíblia fala que ele chegou primeiro do que Pedro. Só que ele não fez igual Madalena e as outras que foram com ela. Ele chegou na porta, parou e não entrou. Aí Pedro chegou e entrou lá dentro. Só depois esse discípulo entrou lá dentro. Acredito eu que seja o apóstolo João, que ele era o apóstolo amado. Ele era aquele apóstolo que deitava no ombro de Jesus. Eu acredito que seja o apóstolo João. E no versículo 4, aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões. Então elas ficaram perplexas, elas ficaram indecisas, espantadas. E apareceram então a elas 2 varões com roupas resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Então elas
em reverência, eles viram que eram pessoas celestiais, elas abaixaram então os olhos. E esses dois varões então falaram para elas, ao que viram que elas baixaram os olhos, eles falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele estava dizendo: olha, porque vocês estão atrás de Jesus? Ele não está aqui mais. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. E no versículo 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos proveniu, estando ainda na Galileia. Então, que os dois varões ainda lembrou ainda a Maria Madalena, a Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com eles. Olha, Jesus falou com vocês ainda lá na Galileia, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ele avisou vocês que ressuscitaria ao terceiro dia. E no versículo 8, fala o seguinte: então se lembraram das suas palavras. Aí Maria Madalena e as outras lembraram então das palavras de Jesus, que ele havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Lembraram das palavras de Jesus. E quando elas estavam saindo para avisar aos outros apóstolos, ao saírem do túmulo ali, lá em Mateus 28, 9, fala o seguinte: de repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele e abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Quando elas viram Jesus, imagine a alegria delas ao verem Jesus. Porque a última vez que elas tinham visto Jesus foi naquela cruz. Foi tirando Jesus morto naquela cruz e colocando naquele túmulo. E elas então ficaram muito alegres ao ver Jesus. Aproximaram-se dele, abraçaram-lhe os pés e adoraram Jesus. E elas então saíram dali e foram avisar aos apóstolos. Foram avisar aos discípulos. Lá em Marcos 16, 11 fala: e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Mas eles também não creram. Talvez se eles tivessem ido com Maria Madalena e as outras, quando os dois varões falaram para ela: olha, lá na Galileia Jesus falou com vocês, avisou vocês. Talvez eles tinham crido. Talvez eles tinham crido. Mas eles não creram. Eles não creram. Quer ver também dois que não creram? Aqueles dois que estavam a caminhos de Emaús. Eles estavam ali conversando, os dois, com respeito ao que tinha acontecido. E Jesus então aproximou e alcançou eles. E foi conversando com eles. Até lá em Emaús. Chegando na vila, lá no arraial, Jesus adiantou um pouquinho. Eles viram que Jesus ia adiantar, então falou: fique conosco essa noite, que já está tarde. Jesus então entrou com eles para dentro de casa. Até ali eles não tinham reconhecido Jesus ainda. E a hora que eles deram um pão para Jesus, Jesus pegou o pão e abençoou. Quando Jesus abençoou aquele pão, aí sim, eles viram que era Jesus. Aqueles dois discípulos que tinham andado com Jesus vivo. Aqueles dois discípulos que tinham andado com Jesus até o caminho, até chegar em Emaús, não reconheceram Jesus. Somente quando Jesus abençoou o pão, eles realmente reconheceram Jesus. Mas naquele momento, Jesus desapareceu da presença deles. E eles creram mesmo que era Jesus. Eles creram que era Jesus. Meu irmão e minha irmã, tenha cuidado para você não esfriar na fé. Tenha cuidado para Jesus não desaparecer da sua fé.
Tenha cuidado para Jesus não desaparecer da sua crença. E por final, tenha cuidado para Jesus não desaparecer do seu pensamento. É preciso que Jesus abençoe o pão, como fez com aqueles 2 discípulos. É preciso que Jesus abençoe sua vida. É preciso que Jesus faça um milagre para você crer nele. Como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, lá em 1 Timóteo 2,5. Somente ele é o mediador. Somente Jesus é o mediador entre nós e Deus, entre o homem e Deus. Somente Jesus. E no versículo 11, tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Aqueles discípulos então, eles não creram que Jesus havia aparecido para elas. Eles não creram que Jesus havia aparecido para elas. Mas Maria Madalena creu. Quando os varões disseram para ela o que elas estavam procurando ali, entre os mortos, se ele estava vivo, Maria Madalena creu. E olha que ainda hoje tem muitas pessoas que dizem que andam com Jesus, que falam que creem em Jesus, que tem Jesus, mas não reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Senhor. Quer ver outros que reconheceram Jesus? Foi aquele centurião, que estava ali, ele e os outros soldados, cuidando ali de Jesus. E olha que eles eram romanos. Lá em Mateus 27:54 fala o seguinte: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha que até o centurião, que era romano, creu no verdadeiro Filho de Deus. Amados, depois de tudo isso, depois dos discípulos não crerem em Maria Madalena, não crerem no que as pessoas haviam dito para eles, vamos agora lá em João capítulo 20, versículo 19, fala o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus podia aparecer no meio deles, porque após a sua ressurreição e subsequente glorificação, alterou a forma do seu corpo, foi para a forma espiritual e glorificado. E ali qualquer barreira Jesus transcendia. Qualquer barreira física Jesus podia transcender. Ele entrou naquela sala ali onde estavam os seus discípulos e disse para eles: paz. E era tudo que aqueles discípulos precisavam de ouvir. Eles estavam muito tristes com a morte do seu Senhor. Eles estavam muito tristes com a morte de Jesus. E no versículo 20, e dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus então mostrou as mãos para eles: olha no sinal dos cravos. Olha o meu lado aqui, onde me feriram com a espada, onde saiu água. E aqueles apóstolos, naquele momento, eles começaram a crer. Viram o Senhor. Viram o Senhor. E até então, aqueles apóstolos estavam parecendo a um que não estava ali. Aqueles apóstolos não estavam crendo. E este que não estava ali era o Tomé.
Vamos ver sobre Tomé lá em João 20, 24 e 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha que Jesus havia aparecido a Maria Madalena e a que estavam com elas. Jesus havia aparecido aos outros discípulos. E Tomé ainda não havia crido. Tomé ainda não havia crido. Versículos 26 a 29. Aí Jesus aparece novamente aos discípulos. Só que desta feita, Tomé já estava lá. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus então foi logo falando para Tomé: Tomé, coloque sua mão aqui. Você não disse que se colocasse sua mão e me tocasse, se você visse o local dos cravos, você ia crer? Bem-aventurado os que não viram e creram. Meus amados, não é preciso a gente colocar a mão para crer. Não é preciso tocar para crer. Jesus disse aos seus discípulos: agora que me viste, agora que me viu, creste. E não é preciso da gente tocar. A gente tem que crer no Senhor. A gente tem que crer no Senhor. Os apóstolos, eles estavam andando ali com Jesus tanto tempo. Viram Jesus dizer várias vezes que bastava crer. Eu vou dar 2 exemplos. Na cura daquele jovem possesso, os discípulos de Jesus não conseguiram tirar aquele demônio daquele jovem. E o pai daquele jovem estava descrente. Ele então vai até Jesus e pede para Jesus expulsar aquele demônio, que o demônio estava acabando com seu filhinho. Estava acabando com seu filhinho. E lá em Marcos 9, versículos 23 e 24, então Jesus fala para aquele homem: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então aquele homem disse para Jesus, no versículo 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Aquele homem foi humilde. Ele foi humilde diante do Senhor. Eu creio, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. E quantas vezes, meus amados, quantas vezes nós vamos a Jesus com lágrimas. Aquele homem não aguentava mais ver o seu filho sofrendo. Aquele homem não aguentava mais vendo aquele demônio dominar o seu filho. Talvez você já não aguenta mais, porque sua vida financeira está quase acabando, está no fim. Mas crê no Senhor.
Talvez você que está desempregado, está desesperado, crê no Senhor, faça como aquele homem, crê no Senhor. Talvez você esteja com enfermidade, ou alguém na sua casa esteja com enfermidade. Crê também no Senhor. Faça como aquele homem. Uma outra passagem foi a ressurreição da filhinha de Jairo. Eu comentei isso na semana passada, que eu ia falar um pouquinho sobre Jairo. Jairo, ele era o chefe da sinagoga, um homem importante. Mas quando ele viu sua filhinha morrendo, ele prostrou-se diante de Jesus. Pediu para Jesus ir na sua casa, que a filhinha dele estava morrendo. Mas Jesus, ao sair para ir para a casa de Jairo, ele parou e disse: quem me tocou? E os discípulos dele disseram: Senhor, mas aqui está cheio de gente, todo mundo toca no Senhor. Mas Jesus disse: não, de mim saiu virtude, de mim saiu poder, alguém me tocou. Era aquela mulher que estava com 12 anos, com hemorragia. Ela havia gastado tudo com os médicos daquela época. Ninguém conseguia curar aquela mulher. E Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Meus amados, eu imagino o desespero de Jairo. A filhinha dele estava morrendo, ele doido que Jesus chegasse na casa dele. E Jesus ainda para. Jesus parou para atender, para ver quem tinha tocado nele. Eu imagino o desespero de Jairo. Aquela mulher então prostrou-se diante de Jesus, confessou que era ela. Jesus disse para aquela mulher: vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus então vai para a casa de Jairo. E Jesus então já estava caminhando para a casa de Jairo. Chegou um da casa de Jairo e disse para ele: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. E Jesus, ouvindo aquilo, disse para Jairo, está lá em Lucas 8,50. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Não temas, crê somente e será salva. Jesus, chegando na casa de Jairo, e ele levou Pedro, Tiago e João com ele, entrou os três, e somente os pais, o pai e a mãe daquela criança, entraram onde a menina estava morta. E Jesus disse: ela não morreu, ela está viva, ela dorme. Mas Jesus deixou aquela menina morrer para glorificar o Pai. Como Jesus também deixou o Lázaro morrer. Jesus, quando ficou sabendo que Lázaro estava muito mal, ele demorou 2 dias ainda para ir até onde Lázaro estava. Jesus também esperou que Lázaro morresse para glorificar o Pai. Para glorificar o Pai. E às vezes você acha que Jesus está demorando para te atender. Muitas das vezes o que acontece conosco, e eu digo todas as vezes, tudo que acontece conosco, todos os milagres, tudo que Jesus faz na nossa vida, é para glorificar a Deus, é para glorificar o Pai, para glorificar o Senhor. Eu quero encerrar com João 3,16, que Jesus fala: todo aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Onde está a nossa crença? Onde está a nossa fé? Aonde está? Onde está a sua fé?
O próprio Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Quando Pilatos estava entrevistando ali Jesus, Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Meus amados, vou repetir uma frase que está lá nas 7 igrejas, lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que Jesus disse a Pilatos. Lá nas 7 igrejas está: quem tem ouvidos, ouça. E eu acrescento: quem tem ouvidos, ouça o que Jesus disse a Pilatos. O nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é com Jesus. Nós estamos aqui numa passagem. Nós estamos aqui porque Jesus nos colocou aqui. Mas o nosso reino não é este. O nosso reino é morar com Ele eternamente. Portanto, eu digo a você o que Jesus disse para Jairo: creia somente. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Deixa eu ver alguns nomes que a missionária Maria das Graças colocou aqui. Minha querida esposa, ontem ela fez, fizemos um culto abençoado com as mães em Ponte Alta. E ela foi muito importante no culto lá ontem. Vou chegar aqui, Maria. Ela foi muito importante no culto lá ontem. Nós fizemos várias homenagens para as mães lá ontem, foi uma bênção. E quem está conosco aqui, o pastor Duarte, a irmã Marlene, a irmã Nilva, a Karen, o Gustavo, o Irapuã e a Jane, lá em Fortaleza, né? No Ceará, estão lá no Ceará. Uma bênção para vocês. Estão conosco o pastor Adriano, obrigado pastor Adriano, a Andréia Lopes, a prima nossa. Estão conosco também o Guinaldo. Guinaldo, muito obrigado por você estar com a gente. O pessoal lá de Belo Horizonte, de São Miguel do Araguaia, de São Gotardo, de Santos, de Uberlândia, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, irmã Marlene, a família da irmã Marlene. Eu quero orar com vocês também para as pessoas enfermas, para as pessoas que estão afastadas, para as pessoas que estão com medo desse coronavírus. Quero orar com vocês. Você que eu não citei o seu nome, me desculpe, que às vezes não dá para citar o nome de todas as pessoas, me desculpe. Inclina sua cabeça, vamos orar. Ora comigo, Maria das Graças. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agradecer mais essa live. Queremos agradecer a presença de todos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Pai, nós oramos no início, Senhor, para as famílias, Pai. E nós queremos continuar orando ao Senhor pelas famílias, Senhor. Pelas famílias, Senhor, que tem uma pessoa ou mais pessoas enfermas, Senhor. Pai, desça com a mão poderosa do Senhor, Pai, sobre essa pessoa enferma, Pai. Venha curar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Venha restaurar famílias, Senhor. Pai, venha restaurar casais. Venha restaurar jovens que estão nas drogas. Venha restaurar, Pai. Venha trazer de novo, Pai. Venha trazer esse jovem, Senhor, de volta para o seu lar, Pai, para a sua família, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor, Pai, pelas pessoas, Pai, que estão afastadas do Senhor. Pai, desça com a mão poderosa do Senhor também, Pai. Desça sobre essas pessoas, Senhor. Senhor, nós repreendemos, Senhor, toda a ação do maligno, Senhor, nessas pessoas que afastaram essas pessoas do Senhor. Desça, Senhor, desça com a mão, Pai. Desça com a mão milagrosa do Senhor, fazendo milagres, Pai, na vida dessas pessoas. Trazendo essas pessoas de volta para Jesus. Porque Jesus quer ver todas as pessoas com Ele. Jesus quer ver todas as pessoas salvas. E nós oramos ao Senhor, meu Deus. Nós oramos ao Senhor, Pai, por essas pessoas que estão com medo desse vírus, Senhor.
Nós oramos ao Senhor, Pai, por pessoas, Pai, que estão até em pânico, Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor, Pai, por esse Brasil nosso. Venha, Senhor, venha com providência sobre o nosso país, acabando com esse vírus, com esse coronavírus, Senhor. Venha, Pai, restaurar pessoas que já estão doentes, que já estão nas camas, enfermas. Venha, Pai, com a mão poderosa e milagrosa do Senhor, Pai, restaurar a saúde dessas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, meu Deus. Eu oro ao Senhor, Pai, clamando ao Senhor, meu Deus. Por essas pessoas que estão orando nesse momento, que estão pedindo ao Senhor nesse momento, Senhor. Ouve, Senhor. Ouve as nossas orações e atenda, meu Deus. Porque as nossas orações estão em cálices de ouro, Pai. Entre com providência, Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos ao Senhor, Pai, pelos ministérios das pessoas, Senhor. Pai, que o Senhor venha restaurar pessoas que deixaram os seus ministérios, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Essas pessoas que estão esfriando na fé, soberano Deus. Que elas venham buscar Jesus. E as pessoas, Pai, que estão, Pai, que estão obedecendo o ID de Jesus, Pai, que elas venham trazer a palavra do Senhor para aquelas pessoas que estão afastadas. E é em nome de Jesus, Senhor. E é com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, Pai, que nós encerramos mais essa live. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não esqueçam, segunda-feira temos mais live. Segunda-feira nós vamos falar um pouquinho do Antigo Testamento. Amém? Deus abençoe você e até segunda-feira às 20 horas. Tchau!